Amigos, 13ª semana dos devocionais. Essa semana, infelizmente, o Cid não pôde gravar conosco. Ele volta na semana que vem. Porém, nenhum prejuízo de conteúdo explicativo do livro da pornografia para a luz para vocês. Até o final dos 6 meses do curso, vocês vão receber todos os vídeos do Cid explicando o livro todinho da pornografia para a luz. Ele está agora na parte final do livro, fala de teologia. Então os assuntos acabam se misturando aí, né? O assunto do livro se mistura com o assunto dos devocionais. E claro, isso é totalmente de propósito para reforçar a nossa crença de que o pecado sexual é um ídolo do coração e somente o processo de santificação pautado nas escrituras pode resolver o problema. Então tem gente que fica iludido aí com o método Reboot, método NoFap, método PNL, um monte de método que não resolve, porque a única coisa que resolve o problema da pornografia, do ídolo do coração, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Só o Evangelho tem poder para tirar o que está no nosso coração, a idolatria, e colocar Deus no seu devido lugar, só. Por isso a 13ª semana fala sobre a prioridade do reino. Nós já estudamos em um devocional anterior sobre prioridades e agora a gente quer dar foco sobre a prioridade do reino de Deus. Amém? Jesus diz lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o reino de Deus está dentro de nós. E olha só o que ele fala em Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é o que há de mais precioso e ele está dentro de nós. Agora, o pecado sexual quer roubar isso de você. Quer tirar essa realidade de você, quer te paralisar, quer que você não caminhe. Então, o que você tem de mais precioso? O problema é que para você responder essa pergunta, você tem que lembrar dos seus princípios e dos seus valores. E as pessoas estão perdendo seus princípios e valores e colocando as suas expectativas em coisas passageiras, como o pecado sexual. Então, aquilo que era de mais precioso nas nossas vidas, que foi conquistado pelo sangue de Jesus, que está dentro de nós, que é o reino de Deus, que diz que nós não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Olha que coisa profunda. Não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos dos céus. E a nossa vida não se resume a este mundo, mas nós temos uma vida eterna guardada em Cristo Jesus, que nos comprou com o preço do seu sangue, bebendo o cálice da ira de Deus que era para ser derramado sobre nós. Olha só, tudo isso já nos foi dado. E nós ainda não entendemos que o mais precioso é o reino. Quando você tiver a visão aberta para que o que mais precioso na sua vida é o reino de Deus, o pecado vai perder o brilho. Tem uma música do Livres que fala: "E o que brilhava não brilha mais para mim." Tudo perde o brilho quando você está capinando o campo, está cavando, encontra o tesouro, vende tudo que tem para comprar aquele campo, para que aquele tesouro seja seu. Essa é a ilustração do reino. O reino é seu, está dentro de você. E o pecado sexual quer roubar o reino que está dentro de você. É isso. Por isso, meus irmãos, quando você aprender a valorizar o reino, o pecado e as suas ilusões perderão seu brilho. Por isso que a prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. O que você mais anseia? Estamos diante da geração mais ansiosa de todos os tempos. Podemos ver isto com um número elevadíssimo de pessoas deprimidas por ansiarem por algo que não conseguem, num tempo que querem ou da forma que querem. O que você mais anseia? Na verdade, as suas ansiedades
tem sido combustível para a fuga no pecado sexual. Porém, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, ou não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Não há nada nesse mundo que você precise ficar ansioso. Já basta cada dia o seu próprio mal, e todas as nossas ansiedades devem ser entregues a Deus diante da oração e da súplica. A única coisa que nós somos encorajados para ficarmos ansiosos, que a Bíblia nos diz, é com a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós devemos clamar e ansiar pela volta do nosso Redentor somente. Todas as outras ansiedades não competem na vida do cristão. Então, se você olha para dentro de você e vê que o reino está em você, você pode deixar as demais coisas de lado e lançar diante de Deus todas as vossas inquietações. E isso já não vai mais estar dominando a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta: qual o seu papel no reino de Deus? Todos nós temos um papel no reino de Deus. Deus distribuiu dons e talentos para todos, não importa quais sejam, não existe nada melhor ou menor. Eu queria ser pastor, mas eu estou aqui limpando a igreja, tudo é digno e todo mundo tem o seu papel dentro do reino. Todos somos servos, na verdade. E quanto maiores responsabilidades, mais seremos cobrados no último dia, como diz o texto de Hebreus. Qual o seu papel no reino? O pecado sexual tem destruído o nosso papel no reino de Deus. Tem matado o nosso papel no reino de Deus. Ministérios, e a palavra ministério significa serviço. Ministro é aquele que serve. Os ministérios que devem servir já morrem antes de nascerem. Quando eles são colocados no coração e na mente do homem por Deus, eles são mortos pelo pecado sexual antes mesmo de virem à existência. Terrível, não é mesmo? Terrível. Nós precisamos empregar os nossos dons e talentos dentro do reino e entender qual o nosso papel no reino. Só que se o reino não for prioridade na nossa vida, o pecado sexual vai vir e vai destruir tudo, sem deixar rastros. Por isso, que importância você dá ao reino de Deus? Você deve confessar Jesus, meu irmão e minha irmã, com o seu coração, não apenas com os seus lábios. Jesus tem que ser confessado com o seu coração e não apenas com os seus lábios. É preciso uma nova postura diante do reino de Deus. Esse é um devocional de confronto, aonde você tem que começar desde o primeiro dia até o último, bater no peito e falar: Senhor, me ensina a priorizar o teu reino. Eu não posso mais ser guiado por vistas. Eu preciso ser guiado pela tua palavra e entender que o que há de mais precioso já está dentro de mim. E que se eu não tiver A, B ou C das coisas que eu almejo, não precisa. Porque a Bíblia diz: tendo que comer, tendo que vestir, se deem por satisfeitos. O contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, está tudo bem, Deus não vai deixar faltar nada. Ele prometeu isso no Sermão do Monte. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Às vezes os nossos sonhos não se cumprem porque Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastar nas suas próprias concupiscências. Nós não recebemos muitas vezes porque Deus não quer nos dar, porque isso não vai agregar em nada na nossa vida e a gente se frustra por coisas que não irão nos fazer bem. E aí você valoriza mais o aqui e agora e as coisas deste mundo do que o reino. Vivamos em prol do reino, irmãos, isso não é fácil. Eu não estou aqui dizendo para vocês que isso é fácil. Isso requer mortificação da carne diária. Diária. Eu quero dizer algo para vocês muito importante.
que eu preciso achar aqui na minha Bíblia. Olha só, Marcos 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus disse, o tempo é chegado, o reino é chegado. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Meu irmão, a marca que você é um cristão não foi porque um dia lá atrás, no seu passado, você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Cristo. Essa não é a marca do verdadeiro cristão. A marca do verdadeiro cristão é que um dia lá atrás, no passado, ele se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo. Porém, ele continua todos os dias se arrependendo do seu pecado e entregando a sua vida a Cristo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, ou seja, creiam no Evangelho, arrependam-se. Esse texto, no original, na língua grega, ele está colocado de uma forma que significa o quê? Esse arrependimento é um arrependimento contínuo. Até o último dia da sua vida aqui neste mundo, você, por ter a marca do Espírito Santo, vai continuar se arrependendo todos os dias. Essa é a marca do verdadeiro cristão, é porque ele se quebranta na presença de Deus todos os dias, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas falhas e as suas limitações, e crê nas boas novas e crê todos os dias no Evangelho, de que ele foi salvo não por mérito próprio, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele foi salvo pelo mérito de outro, que foi Cristo, que cumpriu em si tudo que nós não poderíamos cumprir e deu a sua própria vida para resgatar a nossa, como preço de propiciação, ou seja, o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Continuar se arrependendo continuamente. É isso que nós devemos fazer. É isso que eu e você devemos fazer. Todos os dias. E dessa forma, o reino vai se tornar prioridade nas nossas vidas. E eu vou confessar Jesus com o meu coração, não somente com os meus lábios. E realmente eu vou demonstrar a importância do reino de Deus. Portanto, pare de pensar em si mesmo. Pensar demasiadamente em si mesmo, buscar somente os próprios interesses, acreditar em você e nada mais. Estes são alguns exemplos de mensagens seculares com as quais nossa mente é bombardeada todos os dias. Parece que não estamos sendo afetados com o discurso deste mundo. Mas isso é um engano. Todas essas informações estão sendo plantadas em nosso subconsciente, ditando as regras e nos subjugando a um estilo de vida carnal sem perceber. Você se torna um adorador de si mesmo e de seus desejos. Este é o campo fértil do pecado sexual, uma mente carregada em si mesma. O importante é ser feliz. Eu posso, eu quero, eu consigo, vivo agora, faço o que queres, pois é tudo da lei. Meus irmãos amados, isso é pensamento de homem, pensamento mundano. Pare de pensar em si mesmo. O mundo não gira em torno de você. Eu começo a priorizar o reino. E o reino começa a fazer sentido na minha vida quando eu começo a servir outras pessoas. Não sirva outras pessoas. Faça algo por outras pessoas. Não pense só em si e nos seus problemas, mas pense que Deus quer transformar a sua vida para que você possa servir outros, para que outros possam alcançar a liberdade também, como você quer. Assumam a responsabilidade. Olha o que está escrito aqui no 6º dia, e é muito verdade. Em todo esse tempo, aconselhando viciados em pornografia, percebemos algo interessante. As pessoas querem oração, dicas, material, aconselhamento, etc. Mas querem que façamos tudo. Não querem se esforçar, não querem assumir a responsabilidade pela mudança. Vejam os testemunhos dos líderes do Vida Pura, olhem para o que a gente está te falando, dos aconselhados que estão andando em liberdade. Tudo isso acontece na vida deles porque eles assumiram a responsabilidade e o compromisso em mudar, em priorizar o reino
Não adianta somente ser amigo de quem anda em liberdade. Você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte. Assuma de uma vez por todas a responsabilidade e o compromisso com este trabalho. Meus irmãos, se vocês pararem para ver, a média de visualizações dos vídeos está caindo. Nós temos 40 alunos e não temos 40 visualizações por vídeo. Nos primeiros vídeos nós temos mais de 150 visualizações, ou seja, tem gente compartilhando esse vídeo que não era para compartilhar. A verdade é essa. Mas tudo bem. Isso não entristece o coração. O que entristece o coração é ter 40 alunos e ter 20 visualizações. Ninguém assume a responsabilidade, ninguém se esforça mais. Ou você se esforça ou nada vai acontecer. Não posso fazer por você. O que eu posso fazer por você é te dar todas essas orientações que um dia passaram para mim e eu agarrei com todas as minhas forças. Se você não fizer isso, nada vai mudar na sua vida. Essa é a pura verdade. Portanto, creiam e assumam a responsabilidade. Tem uma lista aqui para você fazer uma autoavaliação daquilo que você precisa mudar dentro de você para que o reino de fato seja prioridade. Assuma a responsabilidade, meu irmão e minha irmã. Chegou a hora, não dá para esperar mais. Estamos na 13ª semana dos devocionais. Passamos da metade. Você precisa olhar para dentro de si e falar, cara, eu não tô colhendo fruto nenhum desse trabalho. Por quê? O trabalho é ruim? Não, não é ruim. E não é porque nós somos bons, é porque nós estamos pautados na Bíblia, é porque os testemunhos falam por si só. O trabalho não é ruim, o problema é que você não está assumindo a responsabilidade e aplicando o que está sendo ensinado aqui. As suas prioridades ainda estão invertidas. Por isso, é momento de reflexão. Até a semana que vem.